Pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
como nosso intercessor, acolher nossos pedidos, atender nosso amor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto ao indigente, e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ninguém está animado, eu troquei meu corpo. Que resolve seus negócios
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim um candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No último domingo, iniciamos a leitura do Sermão da Montanha. E os primeiros versículos do sermão são os versículos das bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Na meditação que fizemos, vimos que a felicidade verdadeira encontramos pela vivência das bem-aventuranças. Nós só encontraremos a alegria e felicidade perene em Deus através da observância das bem-aventuranças. Jesus Cristo é apresentado como o novo Moisés, aquele que interpreta verdadeiramente a lei de Deus. E a interpretação de Cristo encontramos no Sermão da Montanha. E como vimos, a interpretação de Jesus é positiva. Jesus indica que aquele que observa a lei de Deus será feliz. Deus nos fez para a felicidade.
Seguindo com a leitura do Sermão da Montanha, hoje nós escutamos 4 versículos. E os 4 versículos são conhecidos. Nós, com facilidade, recordamos o texto que ouvimos. Dizemos com frequência: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Via de regra, a leitura, a meditação que nós fazemos, quando lemos os versículos que hoje escutamos, são a respeito das propriedades do sal e da luz. O que eles significam, por qual motivo Jesus usou como exemplo o sal e a luz. Essa é a meditação, poderíamos dizer, convencional do texto. Hoje eu não vou me deter nas propriedades do sal, nas propriedades da luz. Eu chamo a atenção para o último versículo do Evangelho que ouvimos. Disse Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Certamente, compreendendo a profundidade deste versículo, o versículo 16, nós já conseguimos entender o que significa ser sal da terra e luz do mundo. Jesus está ensinando os seus discípulos e ele conclui o evangelho que hoje ouvimos dizendo para os discípulos que eles devem realizar ou praticar boas obras. O que nos identifica como cristãos é a prática das boas obras. Com facilidade, nós identificamos o policial militar, identificamos o funcionário de uma empresa, o operário de uma indústria. Com facilidade, nós identificamos essas pessoas porque elas trazem uma vestimenta. Pela vestimenta, nós conseguimos identificar. Temos um policial militar. Essa pessoa trabalha em tal empresa. Essa pessoa é operária de tal empresa. O uniforme, a farda, indica qual é a profissão ou qual é a função ocupada pela pessoa. O padre é identificado pela camisa clerical ou pela batina. A freira é identificada pelo hábito. São as vestimentas que indicam qual é a função, o trabalho, o ofício da pessoa. Faço essa referência porque o que nos identifica como cristãos, ou o que nos deveria identificar como cristãos, são as boas obras. São as obras boas que nós somos convidados a realizar, que deveriam nos identificar como cristãos. Essa é a vestimenta que todos nós, cristãos católicos, devemos usar, a veste das boas obras, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Vejam que Jesus não está dizendo que as boas obras devem ser realizadas para que nós sejamos glorificados. As boas obras devem ser realizadas para que Deus seja louvado. Porque de fato o que toca a vida das pessoas, mais do que as palavras, são as obras. É o testemunho que toca o coração das pessoas e desperta nelas o desejo de se unir a Cristo Jesus. O ensinamento da liturgia de hoje é este: como cristãos, nós devemos ser reconhecidos não pela camiseta que trazemos, pela comunidade que frequentamos, pelo terço que temos. Nós devemos ser identificados sobre todas essas coisas, em primeiro lugar, pela prática das boas obras. Nós podemos voltar à Escritura, ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a queda dos nossos pais é descrita como um momento da tomada de consciência da nudez.
Quando o homem peca, desobedece a Deus, ele toma consciência da sua nudez. A nudez é símbolo da fragilidade, é símbolo da precariedade, da debilidade humana. O que fizeram os nossos primeiros pais? Teceram roupas com folhas de figueira. A figueira também simboliza a lei. E Jesus nos ensinou que a lei, ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Realizar as boas obras é amar a Deus e amar o próximo. E quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, nós estamos tecendo uma veste que cobre a nossa nudez. A Escritura diz: a caridade encobre uma multidão de... Meu Deus do céu! A caridade encobre uma multidão de... pelo menos tem um que salvou a Assembleia. Precisamos ler mais a Escritura. A Escritura diz que a caridade encobre uma multidão de pecados. Quando nós realizamos as obras de caridade, nós estamos tecendo a veste que vai cobrir a nossa precariedade. É uma veste que é tecida, e essa veste tecida pelas obras de caridade nos possibilitam participar do banquete do reino. A carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, é que ensina que a caridade cobre uma multidão de pecados. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, Jesus, contando uma parábola, ensina que se nós não estivermos trajados com a veste adequada, nós seremos jogados fora. Aquele que não estava com a veste adequada, na festa de casamento, quando chega o rei, identificando que ele não está com a vestimenta adequada, ele é jogado fora. Para participar do banquete eterno, do festim dos céus, nós precisamos estar com a veste adequada, e essa veste é tecida pelas obras de caridade. Esse texto vocês se lembram: a fé sem obras é morta. Ufa! A fé sem obras é morta. A liturgia de hoje nos ensina o que deve nos identificar como cristãos são as nossas obras. Padre, quais são as obras? Vamos lá. Hoje o profeta Isaías nos ensina quais são as obras que nós devemos praticar. Disse o profeta Isaías no texto da primeira leitura: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares o nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Prossegue o profeta dizendo: destruí os instrumentos de opressão e deixai os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Olha a maldita fofoca. O profeta dizendo que é necessário, para praticar as boas obras, deixar a linguagem maldosa. E segue o profeta ainda dizendo: acolhe de coração aberto o indigente e presta socorro ao necessitado. Essas são as obras que nós devemos colocar em prática. Só que nós podemos correr o risco de pensar que essas obras elas devem ser realizadas só no âmbito externo. Nós esquecemos que as boas obras elas devem começar no âmbito interno. Qual âmbito? No âmbito familiar. Às vezes, dar de comer é alimentar o nosso familiar que está acamado e já não tem mais força para se alimentar. Vestir o nu é também vestir um familiar, seja o pai, seja a mãe, seja o esposo, a esposa, que já não tem força por si mesmo para se vestir. As obras de caridade precisam começar primeiro em casa. E depois nós estendemos essas obras àqueles que estão fora do ambiente familiar.
Hoje a liturgia nos pergunta: qual é a tua obra? Quais são as obras que nós estamos realizando? Qual é o legado que nós estamos deixando? Um dia nós partiremos deste mundo. Um dia nós deixaremos este mundo. Qual será o legado? Qual será a obra deixada? Como nós seremos lembrados? Seremos lembrados pelas boas obras que realizamos ou pelas más obras que nós realizamos? Ou ainda, não seremos lembrados porque não realizamos obra alguma. Qual é o teu legado? Se você morresse hoje, como você seria lembrado? Qual é a obra que você deixaria? Qual é o legado que você deixaria para a comunidade, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus familiares? Qual é a nossa obra? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, oremos por todos os homens e mulheres do mundo, para que recebam a ajuda da nossa prece e da nossa caridade, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja Santa e Católica, pelas igrejas ortodoxas orientais e por todos os seus ministros e fiéis, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que repartem o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e levam roupa aos que não têm o que vestir, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que anunciam o ministério de Deus aos homens e por todos os que falam com o desassombro de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo, e pelos monges, religiosos e irmãos leigos que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo e pelos membros das nossas famílias que partiram deste mundo, marcados com o sinal da fé, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Oremos pelos enfermos Margarida Marques, Elisa Prado e Genaína Messias. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja e defendei-a dos perigos que a rodeiam, para que possa servir-vos com inteira liberdade e dar-vos graças pelos benefícios recebidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família,
os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Viemos na catedral. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa cruz. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Gorgônio, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só amor. Fazei que todos os membros da família da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, Roberta Carolina Pereira Passarinho, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus, que tirais o pecado, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Demos graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas em favor dos homens. Deu de beber aos que tinham sede, alimentou os que tinham fome. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar-se, por favor, para os nossos ouvidos. No próximo sábado, dia 11 de fevereiro, das 9 às 14 horas, teremos no Salão Paroquial o Bazar da Chincha dos Vicentinos. Na sexta-feira, dia 10, às 19h30, teremos a formação litúrgica sobre o ciclo da Páscoa, contemplando o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. Todos estão convidados, será na comunidade Sagrado Coração de Jesus, especialmente aqueles que estão envolvidos com a liturgia, estão convocados para participar da formação. Sexta-feira, dia 10, às 19h30, comunidade Sagrado Coração de Jesus. Na última quinta-feira, nós iniciamos a celebração da missa às 7 horas da manhã e logo em seguida a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, a partir da última quinta-feira, agora toda quinta-feira, nós teremos a missa às 7 horas da manhã, seguida da exposição do Santíssimo até às 16h30, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento. Aqueles que têm disponibilidade, deixem o nome na Secretaria Paroquial para nos ajudar com a escala da adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você não tem a disponibilidade de oferecer na quinta-feira 1 hora para Jesus Eucarístico, sobrando um tempinho na quinta-feira, não deixe de passar na igreja para fazer a sua adoração ao Santíssimo Sacramento. E na quarta-feira seguimos com a novena do Sagrado Coração de Jesus, junto com a missa às 19h30. E nesta terça-feira teremos a reunião do CPP às 20 horas na Matriz. E já estão abertas as inscrições para o retiro de carnaval do grupo de jovens Carmo Acutis. Jovens a partir de 14 anos podem participar do retiro de carnaval. Informações com a Viviane, a coordenadora do grupo de jovens, ou na secretaria paroquial. Então atenção, agora um aviso importante. Como vocês
podem observar, graças a Deus, nós estamos procurando cada vez mais melhorar o espaço físico da nossa comunidade. Então já fizemos, pela graça de Deus, a conclusão da torre, depois fizemos a pintura da parte externa, também agora foi substituído todo o sistema de som da nossa comunidade e nós queremos continuar, está prestando uma pintura agora na parte interna. Então amanhã, pela graça de Deus, nós vamos começar a pintura da parte interna da igreja. Então, como será passado massa corrida na parede, então faz muito pó. Então nós queremos também preservar a saúde de todos e também dar um tempo maior para que o pintor possa fazer com toda a tranquilidade esse trabalho de passar massa corrida e depois a pintura. Então nós vamos fazer o seguinte: nós não teremos no próximo domingo a missa aqui na comunidade. A missa será aqui nessa rua da Casa da Valquíria. Então aqui próximo, descendo aqui a Casa da Valquíria. Então, depois nós colocamos uma plaquinha com o nome da rua e o número. Mas está bem próximo aqui. A Valquíria tem um salão grande, então ela vai emprestar para nós. Nós acreditamos que será só no domingo que vem, depois já conseguimos voltar aqui na comunidade. Então avisem as pessoas que no próximo domingo teremos a missa, normalmente, mas a missa será então aqui na Casa da Valquíria, que tem um espaço que pode então abrigar a nossa comunidade para celebrar a missa. Contamos então com a oração de todos, com a compreensão também. Se Deus quiser, nós teremos um espaço ainda mais agradável para celebrar com toda a dignidade a Santa Missa. E contamos sempre com a ajuda de todos. Então nós confiamos na providência de Deus, a comunidade faz a sua parte, aqueles que estão à frente da comunidade, mas contamos com a ajuda também de todos. Então aqueles que queiram ajudar, então podem procurar aqui os membros da comunidade para nos ajudar nessa obra, tendo em vista então a manutenção do templo e ao mesmo tempo deixando o nosso templo cada vez mais agradável para a nossa oração comunitária, especialmente a celebração da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Somos gente da esperança e da vida honrada. Somos povo da aliança que já sabe onde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Para que o mundo tenha da justiça e do amor, formaremos um só corpo, um só Deus, um só pastor, que nos traz a caminho, porque juntos somos mais. Para cantar um novo hino de unidade, amor e paz. Convidar para a festa e cor, celebrar a nova vida, onde todos sejam um. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos